Meu Senhor, permita então que da tristeza eu faça alegria, e que eu desfaça a escuridão, transforme a noite em claro dia, que eu prefira consolar, Senhor, me doando sem temor, que eu prefira amar e compreender, que eu me entregue ao irmão, Senhor, porque morrer é renascer. Mais uma vez a gente agradece a oportunidade e o convite. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Agradecer ao Coro MEERJ, que fez essa linda apresentação para nós. E nós estamos aqui hoje para comemorar, não é? É um evento, é uma caravana do nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, nosso irmão Rafael, nossa irmã Carmen. Nossa irmã Carmen já esteve aqui em Volta Redonda, na Semana Espírita, nesse ano em abril. Rafael também já teve em Volta Redonda, né, Rafael? Não, primeira vez? Já teve uma. Bom, a gente vai fazer a página de abertura. Eu vou convidar a nossa irmã Raquel Lino. A Raquel, ela é da comissão diretora do CERJ. E, na sequência, a gente vai convidar o nosso irmão Eduardo, do 16º CEU, de Barra Mansa, para fazer a prece de abertura do evento. A propósito, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou do 36º CEU, da área de unificação. Estou aqui junto com a Deise, da área de comunicação social espírita. E estão faltando aqui hoje o José Lúcio, que é da área de administração, e o Felipe. O Felipe está lá no CERJ, no Rio de Janeiro, que é da área de educação. Raquel, vê se está bom o tamanho para você. Boa noite a todos. A página de abertura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado,
elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estais no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Eduardo, por favor. Bem, ó, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos, né, ao Polo de Volta Redonda da confraternização do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Possamos, nesse momento, então, fechar os nossos olhos, procurarmos mentalizar a Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Como temos o Evangelho segundo o Espiritismo como tema central de nossa confraternização, que possamos lhe agradecer, Senhor, Pai de infinita misericórdia. A Ti, Jesus, Mestre amado, pelo convite feito a cada um dos corações aqui presentes, para que neste momento atual pudéssemos tomar da lira, como dita na mensagem, para levar o Seu Evangelho aos corações em sofrimento, como o dia o nosso também o foi. E que hoje, consolados pelo Espiritismo, possamos cada um de nós, nessa confraternização, buscarmos energias, recursos, para que possamos, todos nós, de mãos dadas, ombro a ombro, seguindo pelo caminho, procurando despertar consciências, em nome de Jesus. E agradecidos estamos, Senhor, pela sua misericórdia, por permitir que cada um de nós, na presente existência, pudéssemos nos reencontrar novamente com a palavra do Cristo. Muito obrigado, Senhor, e que na noite de hoje as tuas bênçãos recaiam sobre cada um dos presentes. Muito obrigado, que assim seja. Meus irmãos, a nossa programação, então, é o seguinte. Nós vamos abrir o nosso evento com a palavra do nosso irmão Rafael Papa, que vai falar sobre a nova geração de trabalhadores. O Rafael vai falar por 50 minutos, e aí, na sequência, a nossa irmã Carmen vai se juntar ao Rafael, e aí nós teremos uma roda de conversa. É uma roda de conversa mesmo, nós estamos aqui em família e vamos conversar, não é? E aí, eu vou, nesse instante, eu vou convidar depois, então, o Eduardo Rabelo e o Alden, que é o representante aqui do Gelfo, para mediar e fazer a mediação do encontro, tá bom? Então, convido aqui o Rafael Papa. A Carmen também, se quiser já subir, já pode vir, Carmen, não? Depois. A Carmen está ali na comunicação social já, né? Rafael, seja muito bem-vindo. Vê aqui a altura do microfone para você. Prazer, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Melhor dar o microfone. Tem como só digitar isso. Ótimo. Boa noite, senhores. Não escutei. Boa noite. Aleluia. Senão eu ia chamar o moço do café para nos ajudar. Em primeiro lugar, fico muito feliz, muito honrado de estar nessa casa, nesse ambiente, nessa atmosfera espiritual.
E minha primeira vez que eu falo numa casa espírita em Volta Redonda, então fico muito feliz de verdade. Ah, já fiz online? Não, na casa. Fisicamente. Mas a casa ao vivo é outra coisa, né? Ao vivo é uma outra perspectiva, né? Uma outra dimensão. E fico muito feliz, honrado de estar nessas caravanas, né? Nesse trabalho que o Sérgio vem fazendo. É um trabalho muito bonito de inclusão, né? Das outras cidades, né? Que circundam o Rio de Janeiro. E a gente espera do fundo do coração que seja um sucesso, né? Para todos nós. E o tema que nos foi proposto hoje é um tema muito delicado, nova geração de trabalhadores, né? E eu fiquei pensando o que eu ia falar. Eu disse à amiga Carmen, que está ali, que eu não sabia o que falaria. Isso é verdade. Estava ali em prece. Mas eu penso que hoje os trabalhadores da Casa Espírita, mais do que nunca, precisam de saúde mental. Porque se nós não buscarmos nos cuidar, nos tratar espiritualmente, né, tanto no campo, na perspectiva biopsicossocial e espiritual, nós não vamos conseguir cuidar das pessoas. Se nós não aprendermos a melhorar o nosso relacionamento conosco, nós não vamos conseguir melhorar o relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Então, a perspectiva biopsicossocial espiritual nos convida bastante a reflexões. O Evangelho é uma fonte de luz para o nosso cotidiano. Eu li recentemente um trabalho, né, um trabalho muito robusto no campo da psicologia, que fala que em 5 anos, 4 bilhões de pessoas, hoje apenas 1 bilhão, vai possuir algum tipo de transtorno mental. Ou seja, metade de nós, deixa eu pegar para cá, daqui para cá, vai ter um transtorno. Não. E daqui para cá vai fingir que não tem. Né? Porque está todo mundo com um problema. Está todo mundo com uma dificuldade, está todo mundo passando por alguma questão emocional, né? Então a gente percebe isso claramente na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida dos jovens. Isso, de sobremaneira, me provoca bastante, né? A gente desenvolve um trabalho com Hamed, um espírito Hamed, né? E alguns outros espíritos médicos espirituais, acerca das reflexões emocionais, à luz da psicologia profunda. E nos toca muito falar sobre o Evangelho e saúde mental. Primeiro, nós temos que ter uma concepção que Jesus, como diz João, no início no início era verbo. Em algumas traduções, no início era plano, porque Deus não é um homem, Deus é um imaterial, né? Deus não é uma pessoa, Deus é um fluido cósmico. Nós somos como peixes dentro de um grande aquário, navegando, né? Dentro do hálito do Criador, dentro dessa dimensão espiritual aqui que nos cerca. E no início era plano, e depois vem a execução desse plano. No início era o planejamento, e depois a execução desse planejamento. E a execução desse planejamento é exatamente o Evangelho de Jesus. Jesus veio trazer de forma concreta o plano de Deus para as suas criaturas. Veio trazer uma comunhão
para as suas criaturas, para que nós possamos entrar em contato com esse Deus que não está lá, mas está cá. Aí é aquela primeira passagem que me vem sempre à mente, né? Marta, Marta, por que perde tempos com tantas coisas? Porque muitos de nós, inclusive este que vos fala, passa muito tempo elucubrando, né? Pensando sobre os problemas da vida e pouco raciocinamos que nós não somos multitarefas. Nós, muitas vezes, passamos muito tempo olhando para fora, julgando pessoas, apreciando perspectivas, culpando, apontando dedos. O grande psicólogo Carl Gustav Jung, ele já dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Muitas vezes nos comportamos como a Marta, muito preocupadas com as arrumações. É obviamente que o ambiente bem arrumado é importante, é bonito, faz bem aos nossos olhos, faz bem até a organização emocional íntima. Mas a excessiva preocupação com o que não devemos nos preocupar. Essa é a questão. A sociedade passa muito tempo se preocupando com aquilo que não precisa se preocupar. As questões materiais são extremamente importantes. Só que quando as questões materiais elas se tornam prioridade na vida do indivíduo, e por algum motivo a pessoa não se torna bem-sucedida materialmente, há uma frustração. E quantas pessoas nós enxergamos ao nosso redor que acreditam e têm a convicção que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que estão no Instagram, que têm curtidas, comentários, dinheiro. Essa é uma convicção. Se você não tem 40 anos, se você chegar aos 40, 35 anos, se você não tiver muito dinheiro, se você não tiver um trabalho, ou se ainda você não tiver bem resolvido profissionalmente, você é um fracasso. E muitos de nós nos encontramos com esse sentimento de incapacidade, um sentimento de fracasso perante a vida, um sentimento de frustração. Mas o próprio Cristo veio aqui e nos diz para a gente, nos asseverou com a sua assertiva: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus está sinalizando para a gente que o indivíduo tem potencialidades. Porque nós temos uma tendência de olhar só para o que falta e não porque tem abundância. Muitas vezes temos uma família maravilhosa, mas no campo financeiro nós não somos tão realizados, mas aquele campo financeiro é ressaltado. Então estamos olhando para a falta, não estamos olhando para a abundância. Isso é crítico. Porque se nós vivemos uma vida assim, nós nunca teremos o que chamamos de felicidade, que é a paz de espírito. Porque a verdadeira felicidade é um estado de espírito. E as pessoas confundem muito felicidade com alegria. Alegria são momentos de euforia, de risadas, de descontração. Mas a felicidade é um estado de espírito de paz. Nós só alcançaremos a felicidade quando nós estivermos em paz conosco.
Eu tenho uma história muito interessante de um pai de consideração, porque eu tinha um irmão de consideração em Juiz de Fora, hoje só tem o pai. E ele viveu a vida inteira dele, por mais de 40 anos, um trabalhador espírita, médium, e ele passou a vida inteira dele reformando a casa dele para deixar para o seu filho de herança. Então ele não dormia, ele tinha insônias, ele tinha que tomar antidepressivos, ansiolíticos. A vida dele era, a cada dia, fazer um pouco de obra para deixar a herança para o filho. Quando o filho fez exatamente 30 anos, nessas mãos, ele desencarnou. Teve um mal súbito. Desencarnou do meu lado. Ele apenas dormiu. Quando eu olhei para o lado, ele não acordou mais. O pai desse rapaz, ele tinha depressão, porque não conseguia terminar de construir a casa. E hoje o pai tem depressão, e mesmo com 2 cartas psicografadas, por médiuns como Orlando Noronha, que é altamente conceituado entre nós espíritas, como alguém digno, um médium digno de ser um fio condutor com a espiritualidade. Mas hoje o pai tem depressão, porque não assistiu os filmes que o filho chamava para ele assistir junto dele. Hoje o pai tem depressão porque ele não fez as viagens que o filho chamava para fazer com ele. Hoje o pai tem depressão porque, infelizmente, o filho chamava para ir no jogo do Flamengo, ir ao Maracanã, e o pai não ia. Hoje o pai tem depressão porque ele não fez as coisas mais simples da vida ao lado do filho. E muitos de nós estão passando por isso, nesse exato momento. Dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Isso é uma carga desnecessária. Para que o excesso? Para que a ganância? Para que a prioridade material? E as pessoas confundem. Uma coisa é você se realizar na sua profissão. Uma coisa é você ser um professor, você executar aquilo e se sentir feliz, agradecido por exercer, por formar alunos. Outra coisa é você também ser engenheiro e fazer aquilo com zelo, é saber qual o seu propósito. Descobrir aquilo que você veio fazer. É você ter uma vida que vale a pena ser vivida. É ter um motivo todos os dias para levantar da cama. Mas se os nossos motivos forem puramente materiais, nós estamos fadados a adoecer. Estamos fadados a adoecer. Quantas famílias estão hoje em fóruns, brigando por heranças, perdendo tempo, quando deveriam estar trabalhando os seus aspectos de reforma íntima, os olhares para o mundo externo, perdidos, e a vida convocando para dentro. E a consciência falando aquilo que Kardec já previu lá em Obras Póstumas. Que os sinais da transição planetária seriam que a loucura tomaria posse de toda a humanidade.
inclusive crianças, suicidariam. O próprio codificador diz. Porque se aproxima, não sabemos quando, nem onde, mas de alguma forma se aproxima uma transição planetária e as nossas consciências estão vociferando. Se modifique. Aí muitos de nós nos perguntamos, por que a consciência está latejando? Por que a consciência está brigando? Por que a consciência está assumindo esse papel? É muito simples. A gente já sabe a diferença do certo e do errado. Já ocorreu a expansão da consciência. Vocês querem me ajudar para a gente ver? É certo matar? É certo roubar? É certo não perdoar? É certo abortar? É certo guardar rancor? A gente sabe que nada disso é certo. Nós já temos consciência plena do que é e do que não é. É certo ouvir música? Essa é boa, né? Pelo menos é Queen, né, gente? Nossa reverência a Freddie Mercury, né? Um grande rei. Nós sabemos a diferença. Nós já tomamos consciência. Quando nós temos dificuldade com o pai, com a mãe, com o filho, nós sabemos que o perdão ali precisa existir, que aquele é um remédio para a alma e não conseguimos executar. Mas como modificar? Como mudarmos um processo comportamental? Como sairmos de um ponto e alcançar outro? Hoje, vindo para Nova Iguaçu, eu disse no carro, eu sinto uma saudade dos tempos que aquelas lonas, né, diziam assim, em 3 dias trago a sua mulher amada. Minha vontade de visitar essas pessoas. Porque era divertido ver, né? Em 3 dias traga a sua mulher amada. Eu ficava, nossa, se um dia eu for amar, né? Ou não conseguir nada, eu vou lá. Aí, para meu susto, hoje eu abro a internet, aí está aqui, ó. Emagreça em 30 dias, 30 quilos. Passe no concurso público em 3 meses. Faça esse curso e assuma a sua plenitude. Se torne manso e pacífico em 21 dias. Coisas que eu falo, gente, eu estou a vida inteira tentando fazer isso. E alguém vem e propõe um curso de 20 dias para você conseguir. As leis de Deus são como a natureza. Isso está no livro dos Espíritos. Isso também está dito por Galileu, está dito por Kepler, está dito por Isaac Newton, está dito... Deus governa o universo pelas suas leis naturais, que dentro do Espiritismo chamamos de leis divinas. Uma semente não se transforma em árvore em um dia, nem em 21, nem em 3. Estamos imediatistas. Estamos querendo tudo para ontem. Agora terminando o 2º livro com Hamed, né? Espírito Pedro Ernesto, que tem um hospital no Rio de Janeiro, né? Me chamou num canto e eles só brigam comigo, viu, gente? Eu vou desabafar aqui.
Espírito não é fácil, viu? Com os outros é um acolhimento, né? Uma coisa amorosa, meu amigo, calmo. Comigo é só. Mas você está muito afobado. O que você quer, você vai conseguir, mas calma. Você precisa de fruto. Ninguém nunca vem, né? Primeiro, oi, bom dia, né? Como você está? Mas de verdade, nós estamos numa velocidade tão feroz, desnecessária. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. É como se nós estivéssemos fazendo uma curva a 140 km por hora. Os dados americanos hoje sobre o quanto de informações recebemos por dia, uma média, eles são calculados por jornais de 85 páginas. Na Idade Média, uma pessoa altamente inteligente tinha acesso a um jornal durante a vida inteira. Informações de um jornal de 85 páginas. Hoje, em 2005, chega-nos a informação que nós temos 40 jornais por dia de 85 páginas de informação. Em 2017, nós temos 190 jornais de informações por dia. É uma enxurrada de informações. Quem vai ler 170 jornais por dia? De 85 páginas. Quem vai ter a capacidade de assimilar tudo isso? Quem vai ter a capacidade de consumir tanta informação? Já está comprovado cientificamente que as pessoas que têm leitura dinâmica, elas leem rápido, mas elas não conseguem absorver tal qual uma pessoa que faz uma leitura mais lenta, gradual. Nada foge ao processo da natureza, gente. Nós estamos acelerando sem necessidade de acelerar. Foi o que o Espírito do Dr. Bartolomeu me disse, eu disse mais cedo. Ele me disse: filho, por favor, não perca tempo, mas não tenha pressa. Não perder tempo é você ter estratégias, ter metas, ter objetivos, ter um propósito. Você sabe que aquele é o caminho. E você vai caminhar. Um único jovem, troca de tarefa a cada 1 minuto por dia. Um adulto a cada 3 minutos. Quando eu troco de tarefa, por exemplo, estou lendo o e-mail do meu trabalho, e eu olho o WhatsApp e volto para o e-mail, isso ocorre a cada 3 minutos, em média. Eu levo 23 minutos para conseguir me concentrar totalmente de novo naquela tarefa. Só que eu faço isso a cada 3 minutos. Ou seja, eu nunca estou concentrado. Fizeram um estudo com esse grupo, mais de 350 estudos com validade científica, e descobriram que o QI de pessoas desconcentradas é 10 pontos menor do que o QI de uma pessoa que não está desconcentrada. Aí eu fiquei feliz, porque eu tenho TDAH, então meu QI tem 9 pontos menos. Então, se eu for uma pessoa concentrada,
fizer tudo direitinho, eu estou melhor do que alguém que não tem TDAH. Olha que beleza. Voltei. Não sou Frederic Fig, né? Mas voltei. Voltei para o jogo, gente. Não tem concorrente. 50% das pessoas estão no futuro. Outras 50% estão no passado. Estou concorrendo com quem? 50% das pessoas estão no ódio, no rancor, na mágoa. E 50% estão pensando naquilo que ainda não aconteceu. Quem está no presente? Quem está vivendo o agora? Quem está vivendo esse exato momento? E Jesus fala sobre isso. Porque perder tanto tempo com os dias de amanhã? Que necessidade é essa? Aí o estudo termina dizendo, pessoas que, desculpe o termo, a espiritualidade, que fumam maconha, tem 5 pontos a menos, ou seja, estão melhores do que a gente. Hoje no Brasil e no mundo, acidentes de carro, 1 a cada 5 pessoas se acidenta por distração. Isso já aconteceu comigo, dentro de um Uber. O motorista começa a olhar para o lado, vê uma moça bonita passar. Ele fica olhando. Eu falo, moço, vai bater, vai bater. Ele está olhando, aí bate. Aí vai eu para a delegacia, fazer BO com ele. Distração, gente. Nós não somos multitarefas. Nós não somos multitarefas, a gente consegue fazer só uma tarefa por vez. A vida não é um projeto de um dia, a vida é um projeto existencial. Se nós vivermos um projeto de um dia, é como se nós estivéssemos correndo a 100 km por hora, uma maratona curta. Mas a vida é uma maratona longa, distante. É enormemente distante. E as coisas bonitas estão nas pequenas coisas. As coisas bonitas estão nos pequenos gestos, nas pequenas situações do dia. Muitas pessoas nos perguntam, dentro do campo da psicologia, como eu educo meu filho? Exemplo. As crianças costumam repetir comportamentos dos pais. Tive um paciente, certa feita, que foi chamado à escola porque a filha dele berrava demais. Aí ele sentou na frente da diretora da escola e começou a conversar sobre a filha e não aceitou o fato dela berrar demais. E dentro desse impulso que ele teve, ele abriu a porta e deu um berro chamando a filha. Já entenderam? Com quem que ele aprendeu a berrar? Com o pai. Como jovens virão à casa espírita, se nós não estamos sendo espíritas? Como jovens virão à desobsessão, se nós não estamos fazendo a desobsessão? Quem nasce em Minas, fala Minas. Quem nasce no Rio, fala Minas. Quem nasce em Cabo Frio, fala o quê? Minas, né? É mais mineiro, né? Cabo Frio só tem mineiro. A Carmen não é de nosso lar. Ela é mais mineira do que... Não sei, Carmen.
Mas o grande segredo é o exemplo. Jesus, nos seus pequenos gestos, fazia lindíssimos exemplos. Jesus tinha momentos de se recolher. Será que Jesus precisaria se recolher? Mas ele se recolhia. O mar se recolhe. Os oceanos se recolhem. Isso mostra para a gente que a gente não tem que ser produtivo o tempo inteiro. A gente precisa se recolher, meditar, rever os nossos propósitos, fazer o exame de consciência que Santo Agostinho nos pede no Livro dos Espíritos. O mar recua para que depois ele avance. O mar, ele retorna à sua raiz, para beber da fonte do universo, para que depois ele retorne à praia. E assim também a gente, a nossa vida, as circunstâncias. Existem momentos de introspecção, existem momentos de extroversão. E nós somos seres singulares, subjetivos. Cada um de nós aqui pensa de uma forma e cada um de nós enxerga de uma maneira. Eu fui participar de uma palestra de Rossandro Clige, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma paciente minha no auditório. Está gravando, né? Se ela ver, lascou. Mas tudo bem. E a paciente tinha que aprender a colocar limites na filha. O trabalho terapêutico naquele momento era esse. Rossandro falou 30% da palestra em colocar limites na filha. Quando ela foi conversar comigo na sessão, né, acerca da palestra do Rossandro e quais ensinamentos, né, ela conseguiu assimilar por processo terapêutico, ela não falou dos limites. Ela nem se recorda de Rossandro falando sobre isso. Aí eu fiquei frustrado. Mas logo me lembrei que cada um tem uma percepção, que cada um tem a sua verdade, e cada um tem sua hora de despertar, que a gente precisa respeitar o tempo do outro. Eu fui afoito, achando que ela ia ver, nossa, ela vai mudar com a filha. Não, não vai mudar. Vai mudar se ela quiser, se ela estiver pronta, se ela quiser perceber, se ela quiser se modificar dentro daquele processo. Mais cedo eu falei do filósofo Nietzsche, altamente depressivo, né? Não acredita nem em Deus, mas trouxe para a gente uma metáfora incrível. Aqui em Volta Redonda faz frio, né? Então, um dia de frio, tomem um banho gelado. 6 da manhã. Topam? Mas vão tomar, finge que vão. Hoje vão tomar. Como é que você entra debaixo do chuveiro primeiro? Você, pode dizer. Mas que primeiro você faz para entrar? Eu digo organicamente, com o corpo. A primeira você entra com o punho, né? Molha a nuca. Ou você mergulha de uma vez só? Na verdade, ele não toma banho, gente. Mas o seu desodorante é bom, né? Não vence. É igual o cartão de crédito, nunca vence. Oi? 30 horas. Estou brincando, viu? A verdade
é devagar. Se você entrar debaixo daquele chuveiro gelado, você vai trancar os dentes, acabou. Aí você pega alguém com transtorno de pânico, se expõe à rua, aí a criatura sai pela rua com transtorno de pânico, está em um ataque, fica lá deitada. Né? Tem determinadas coisas que tudo tem o seu tempo, senão a gente se desestrutura. E é difícil entrar no tempo do outro. Mas Jesus entrava. Vocês acham que Jesus não percebeu que Bartimeu não ia chamar ele? Um espírito que construiu o orbe. Um espírito que, como disse Carmen, nos lembrou de A Caminho da Luz, né? Com arquitetos siderais, quem somos nós? Você acha mesmo que ele passou por Jesus e não sabia que ele ia ser chamado? Sabia. Se o profeta Isaías sabia que ele entraria, Malaquias, né? Que ele entraria com um jumentinho, 500 anos antes, para ser crucificado em Jerusalém. E ele desce. Naquela hora que Jesus pega o jumentinho, ou ele seria um completo alucinado, um psicopata, ou ele seria Cristo. Era uma ou outra coisa. Porque aconteceu exatamente conforme as profecias dos profetas. Mas os homens não enxergaram. Jesus, quando passa por Bartimeu, ele entra no tempo de Bartimeu. Ele passa e ele fala: filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele volta. Será que a gente não acha que se os espíritos que nos cercam, por exemplo, aconteceu comigo, o Dr. Frederico von Stein, olhou para mim e falou: daqui a 15 dias você vai ter um refluxo. Eu disse: eu nunca tive refluxo? Deu 15 dias o refluxo. Falei: o espírito rogou praga. Né? Nunca tive refluxo na vida, tive um refluxo. Aí depois ele disse para mim: tem coisas na vida que você não está digerindo muito bem. É psicossomático. Olha o espírito, que chique, né? Que lindo ele falando. Você acha que se Frederico von Stein tem essa percepção do meu refluxo, você acha que ele não sabe o que Bartimeu precisava? Mas Jesus entra no tempo dele. Ele pergunta: o que queres que eu faça? Talvez seja uma das maiores caridades a gente entrar no tempo da pessoa. Porque se alguém fala com você, ou você percebe que a pessoa não está pronta para entrar em determinado assunto, e você respeita isso, isso é uma grande caridade. É um processo de empatia. É o processo de se colocar no lugar do outro e falar: opa, não é hora de falar sobre isso. Não é hora de ter razão. Não é hora do meu eu querer resolver as coisas da forma como eu acho que tem que ser. Outro grande problema da ansiedade. Outro grande problema. A gente não quer abrir mão do controle. Uma das primeiras vezes que eu fui dar passividade para o Hamed, eu fui para um cantinho, né, todo reservado. Eu tenho muita dificuldade de concentração. E entrei no cantinho, fiquei ali, e aquele barulho de gente passando, eu falei: não vou concentrar. Aí o Dr. Fritz bate nas minhas costas e diz: meu filho, se tu não perder o hábito
de abrir mão do controle das coisas, você nunca vai dar passividade. Até para dar passividade a um espírito, você tem que abrir mão do controle. Você tem que permitir que o espírito venha com o perispírito dele, expanda um pouco com o seu e a coisa aconteça. É como se eu tivesse que sair do volante temporariamente e entregar em algum momento para ele. E quem quer sair do volante? Quem quer deixar de ter certeza sobre as coisas? Porque a partir do momento que eu tenho certeza sobre tudo, eu não aprendo. Eu não cresço. E vem o grande medo de errar. Por que temos controle sobre as coisas? Porque temos medo de errar. Temos medo de fracassar. Porque temos uma cultura emocional altamente punitiva entre as pessoas. No último Natal, e no penúltimo também, me chamaram para ser Papai Noel. Aí eu olhei assim, né? Poxa, será que é pela forma? Ou pelo meu espírito natalino? Eu não sei. Talvez seja pelo espírito. Eu quero me enganar. Eu tenho uma figurinha, eu amo essa autoilusão. Então eu vou me enganar e vou fingir que é o espírito natalino. Não precisa nem de almofada. Né? O terno do Papai Noel coube exatamente em mim. E eu estou convocado para ser Papai Noel de novo. Estou convocado. Aí Papai Noel chegou, né? Ho, 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 com aquele sininho. Foi interessante. Não foi uma experiência ruim. Aí veio um danado de um pai lá de baixo, né? Põe o filho dele no meu colo e fala para ele que se ele não fizer o dever de casa, Papai Noel não vai mais amar ele. Papai Noel sumiu, né? Papai Noel pediu licença, pediu as contas. Não vou falar isso não. Fala. Falei, não vou falar. Não vou falar. Jamais vou falar isso. Vou traumatizar essa criança. Essa criança vai precisar de mim no futuro. Eu vou ter que atendê-la. Tomara que ela não me reconheça para eu dar o cartão. Já vou deixar o cartão contigo. Porque no processo educacional, se a gente condicionar o amor, é um problema sério. Papai não vai te amar se você não fizer o dever de casa. Mas é assim que a gente faz. Acredite. A gente quer tanto que o filho acabe o exercício, que a gente faz as nossas barganhas, né? Vou procurar outro filho, hein? Se não terminar. É tanta coisa, gente. Tanta coisa. Porque a criança cresce como? Com desamparo. A criança cresce sem confiança. Eu que tenho TDAH, e na época nós não sabíamos, né? E por isso que eu também tento... Eu faço terapia, sou psicólogo, faço terapia. Minha mãe muitas vezes falava, você é preguiçoso. Você é muito desorganizado, você é muito preguiçoso. Só não esquece a cabeça porque está no pescoço. Né? Você fala para ela, né? Está traumatizando, vou te dar o cartão. São questões da vida e isso marca a criança. Mas vocês já foram as crianças. Vocês ouviram isso dos seus pais. Criações altamente castradoras.
que crescem indivíduos, transformam indivíduos que não acreditam em si, indivíduos que não se valorizam, indivíduos sem autoestima. Também não podemos ir para o outro polo de hoje, que é a criança fazer tudo, né? Tem criança que manda nos pais. E não é incomum, é frequente. Porque receberam uma educação muito castradora e hoje deixa tudo no laissez-faire, né? Pura liberdade. Então a gente precisa achar o equilíbrio das coisas. O fato é que nós não podemos condicionar o amor. Nós não podemos condicionar o amor, porque o nosso grande objetivo como pais, e talvez o nosso grande objetivo como seres humanos, seja perceber o outro no seu potencial. Quando Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, de forma violenta, a mando de Paulo, que não teve nem coragem de tacar uma pedra, Estevão olhou para ele e disse: se você seguir, estou resumindo, tá? Porque eu não lembro exatamente. Se você seguir o Cristo como segue as leis de Moisés, serás um grande homem. Porque ele já enxergava Paulo. Ele já enxergava. E os espíritos nos enxergam desta forma. Eles não enxergam a gente com os nossos defeitos, nossas cicatrizes, nossas lacunas. Eles enxergam a gente com o nosso potencial. Eles olham para você e falam: você pode fazer isso, 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 isso. Aí vem a humanidade e diz: você não pode criar expectativas. Mas eles têm expectativas. E a humanidade diz isso de uma forma tão descabida, porque é impossível não ter expectativas. Se eu tenho um córtex pré-frontal, um lobo do córtex pré-frontal, eu tenho capacidade de ler passado, presente e futuro. Alguém veio aqui esperando alguma coisa, por mais que não admitam. Todo mundo cria expectativas. A questão é se vamos administrar bem as expectativas. Se as coisas derem certo, ok, deu certo. Se as coisas não derem certo, aprendizado. Essa é a lei da punição que ainda existe. Se eu fracassar, eu serei mal visto. Se eu fracassar, eu serei inadequado. Se eu fracassar, eu não serei pertencente a tal grupo. Quando na verdade nós estamos aqui aprendendo. Quando na verdade nós estamos em processos de aprendizado. Todos aqui. Está todo mundo aprendendo. Está todo mundo aprendendo a ser pai, está todo mundo aprendendo a ser filho, está todo mundo aprendendo a ser espírita. Não existem santos, só existem papa. É eu. Um papa forjado, fake, muito mal elaborado. Não tem santo aqui, tem? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos falhas. E minha gente, para terminar, a grande paz íntima é o preço de ser quem somos. Vai doer. A princípio é desconfortável. Mas não existe nada mais confortável
de que um bom relacionamento com o travesseiro. Alguém imaginou com a esposa, né? Com o filho? Não, com o travesseiro. Porque um bom relacionamento com o travesseiro significa um bom relacionamento com a consciência. Eu sou isso. Significa autoconhecimento. Não significa nem se aumentar e nem se diminuir. Significa você saber o seu tamanho. Significa você conhecer os seus potenciais. Significa olharmos para o sermão da montanha de Jesus e ditos com muita clareza: Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. O primeiro passo é a largada da evolução espiritual. Você concentra nas potencialidades que você tem. Você concentra nos sonhos que você ainda pode construir. Porque uma vida sem sonhos é só uma sobrevida. Temos que sonhar. Temos que acreditar. Temos que fazer como Jesus pediu nos momentos difíceis, ir aos tetos. Temos que elevar a nossa vibração. Sonhos podem se tornar realidade. Acho tão bonito quando os médicos espirituais me dizem: aceite o diagnóstico, mas você faz o teu prognóstico. Você modela o seu futuro. Não é isso que a gente aprende? Porque ficarmos presos, encarcerados. Me recordo do meu pai, durante 4 anos, em pura revolta, dentro de casa, cuidando da minha avó com Alzheimer. E teve um dia que ele chorou, caiu no chão, se remoendo de raiva, e disse: eu sou um prisioneiro. Eu falei: você é um prisioneiro? Isso. E quando a minha avó desencarnar, você vai ser um prisioneiro ou um homem livre? Ele falou: não sei. Minha avó desencarnou, ele ainda é um prisioneiro. Porque a gente escolhe se é prisioneiro ou não de si mesmo. Mora a 500 metros da praia do Arpoador, então faz uma caminhada. Tem saúde, tem vitalidade e não usa os potenciais. Estou falando mal do meu pai mesmo, viu? Mas isso é fato. Nós podemos nos aprisionar. Mas Jesus trouxe a liberdade, não trouxe o cárcere. Jesus trouxe a verdade para nos libertar, para desconstruir culpas, para projetar sonhos, para fazermos amigos, para fazermos um amanhã diferente. Então, meus amigos, que Deus abençoe vocês, que Papai do Céu possa nos abençoar e que Deus sempre nos ajude.